Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam todos muito bem-vindos aqui ao Clube dos Dividendos. Eu sou Bruno Mazzoni e seja muito bem-vindo ao vídeo macro, né? Quando as coisas estão muito voláteis aqui, eu tento dar uma tagarelada sobre a minha opinião macro, como alocar recurso dentro do nuance de inflação, commodities, câmbio, geopolítica, por que não, crescimento não econômico. E o vídeo de hoje não vai ser diferente, pessoal. Hoje, dia 26 de agosto, sabadão, então ótimo final de semana para todos. Eu devo estar postando esse vídeo no domingo, tá? Quais serão as pautas desse vídeo aqui? Vamos falar sobre inflação Brasil, né? Apoiado, suporte aqui do pessoal da Genial. Então esse artigo, tá? Esse documento, esse estudo é do pessoal da Genial. Eu vou comentar um pouquinho aqui sobre inflação e chamar vocês para abrir conta na Genial, que agora é a nova casa do canal, inclusive Brunão aqui com um escritório físico, então você pode me conhecer, pode ter acesso, tá, aos meus conteúdos e também, de repente, nos visitar aqui em Jundiaí, porque temos um escritório agora. Então quem estiver insatisfeito com sua casa e sua corretora ou quiser migrar para a nossa assessoria, link na descrição, pessoal, e mandem e-mail para mim, né, clube.dividendos@gmail.com. Vamos falar sobre Market Breadth, apoiado ali um pouquinho do contexto de inflação. Nós vamos comentar, eu vou comentar sobre Small Caps também, tá? Ibovespa. E aí eu vou migrar para vocês, acho que no principal conteúdo, pelo menos na minha opinião, desse vídeo aqui, que é Estados Unidos. Então eu vou comentar sobre DXY, vou comentar sobre dólar versus euro, vou comentar sobre inflação Volcker, inflação Powell e o que a gente pode tirar de insight. Esse gráfico é medonho. Tá? É realmente medonho esse gráfico, mas enfim, vou comentar um pouquinho sobre ele e traçando já um viés. Então esse vídeo aqui vai ter um viés durante todo esse período até agora da estagflação, ou seja, crescimento no mundo, inclusive no Brasil, mas com a inflação ainda sendo um pepino, ou seja, crescimento com juros elevados, tá? E com inflação acima da meta dos países do G7 e no Brasil aqui um pouquinho também, tá? A gente vai comentar sobre isso. Com um suportaço aqui desse gráfico de crude oil, né, que é os estoques dos Estados Unidos de petróleo. E vamos terminar com o insight operacional do canal, né, do vídeo. Ou seja, até esse momento, até esse gráfico, pessoal, o vídeo de hoje vai dizer para você uma tese, um viés, não uma tese, um viés que a gente pode ter e com alguns fundamentos gráficos aqui, estatísticos, de fatos já. Quando eu migrar para este gráfico aqui, onde é Fed Funds versus Ibovespa, que até posso colocar aqui, a gente vai entrar no mundo mais idiosincrático Brasil. Você, assim como eu, alocando para longo prazo, ou até taticamente, vocês traders aí, qual o insight a gente pode tirar do momento atual, olhando e comparando o Tio Sam e a gente, tá? Então a gente começa com Fed Funds versus Ibovespa, até preciso colocar aqui Ibovespa, tá? Isso que a gente vai comparar num primeiro momento, vamos estudar junto aqui ao longo da história. Depois Ibovespa versus Selic. E aí terminamos com ouro, que é para bagunçar, para entregar para vocês o caos, né? O risco de cauda. O caos não, né? Uma expectativa que pode acontecer, inclusive que eu estou me posicionando aos poucos para ela. Beleza, pessoal? Essas serão as pautas do vídeo. Seja muito bem-vindo. Eu sou Bruno Mazzoni, analista CNPI técnico. E aqui no Clube dos Dividendos no YouTube, são 2 vídeos por dia, 3 aos domingos, como provavelmente vai ser o domingo, dia 27 de agosto, o dia onde eu vou postar, o dia pelo qual postarei esse vídeo. Tá? Ative as notificações e se você gosta de macro, já senta o dedo no like aí, tá? Porque a gente vai falar um pouquinho sobre inflação. Vamos lá, pessoal. Então aqui, o que eu quero dar atenção, de novo, né? Cresce pro pessoal da Genial, tá? Produtos aqui administrados, alimentação, industriais e serviços, tá? Essa inflação, olhando aqui ano a ano, tá? Acumulada ao ano. Por quê? Eu quero entregar para vocês o ciclo, tá? Não especificamente a fotografia que nós tivemos de sexta-feira, que nós comentamos aqui no canal, mas muitos contribuidores do YouTube já fizeram esses serviços com muito mais maestria do que eu, falando, pessoal, a base comparativa do IPCA a partir de agosto é fraca, é difícil de ser batida. Por quê? Nós tivemos aquela regra do ICMS, tá? Que bateu muito na inflação ano passado, a começar em agosto. Então, quando a gente olha de agosto em diante, 22, né? Agosto 22 em diante, pessoal, a gente tem que tomar cuidado, tá? Por quê? Porque nós tivemos aquela regra do ICMS que bateu muito, tá? Principalmente nos administrados, tá? O que é administrados num primeiro momento? Administrados, pessoal, no primeiro momento não. O que é administrados? É gasolina, energia elétrica, tá? Mas principalmente em um segundo momento, em alimentação, que aí cai o frete, cai a alimentação, e esse ano nós tivemos no começo do ano uma super safra, tá? Exponencializando, tá?
na mão grande o que foi feito em 2022, segundo semestre para frente. No começo do ano, o Lula deu uma postergada, tá, nesse subsídio para gasolina, ICMS, etc. Isso trouxe uma inflação rapidamente para baixo e agora, pessoal, toda a inflação que nós enxergarmos a fotografia tende a ser maior, principalmente aí de agosto a outubro, tá? Porque nós também tivemos ali uma falta de reajuste de petróleo ali em outubro, eleição, aquela coisa toda de 2022. Tá? Então, muito provavelmente, as fotografias mensais serão mais ácidas. Por isso que eu já vi alguns artigos sendo escritos pós-IPCA de ontem como a inflação voltou. Ora, pessoal, tudo bem, é verdade isso, tá? Mas calma, nós tivemos não recorrentes. Se fosse uma empresa, IPCA, nós tivemos alguns não recorrentes. O fato é, a gente deve estar chegando no piso da inflação. E para nós, alocadores macro, o que isso interessa? Tá? Você, investidor de renda fixa, é interessante começar a olhar com carinho. Não digo já, tá? Mas muito provavelmente logo, começar a olhar com carinho o pós-fixado em inflação. Tá? Você que está meio cético com o mercado de ações nesse momento, para o seu dinheiro do agora, e também está com esse nuance de que, a nova inflação é um pouco mais elevada e nós tivemos aqui um ciclo de baixa, e aí sim esse gráfico ano contra ano é legal porque nos dá o ciclo. Tá? Obviamente que esse degrau de queda aqui no segundo semestre do ano passado seria menor, não seria tão íngreme, tá? Devido ao ICMS. Mas o ciclo é um só, pessoal, ele foi só anabolizado, tá? Pelo ICMS, vamos assim dizer, e esse ciclo muito provavelmente deve estar chegando no fim da queda. Então aqui, nesse momento, segundo semestre, quase no quarto tri, né, a gente deve ter o pós-fixado em inflação sendo muito bom, tá? Porque a gente deve ter um piso. O que isso quer dizer no mercado de equities? Tá? Nós devemos ter logo um piso para a utilidade pública. Olhe para a sua elétrica. Já deu o ar da graça, mesmo numa sexta-feira horrível que nós tivemos no mercado, em uma semana ali que pós-quarta-feira foi ruim para o mercado emergente. Olhe para o segmento de utilities, energia elétrica. Subiu. Se não todas, boa parte delas, pessoal. O que isso quer dizer? Nós temos o Roberto Campos no BC já falando que vai cortar 50 pontos base até o final do ano. Isso está contratado. É muito difícil o Banco Central, de repente, rebolar tanto e mudar isso. Então há uma queda da Selic, logo queda no custo da dívida das empresas, queda também no prêmio do CDI versus a TIR dessas empresas, que é o principal competidor de utilidade pública. E nós temos o IPCA, a receita, chegando num piso e podendo ser reajustado para cima. Podendo já ser reajustado para cima. Então, como alocador de recursos de renda fixa, olha, aos poucos ali olhar com carinho para IPCA. E como alocador de renda variável, IPCA+, pós-fixado, você acreditando então que estamos no piso da inflação e agora a inflação tende a subir. Já no alocador de renda variável, utilidade pública. Então, todo o mau humor de utilidade pública, pessoal, deve perdurar, essa queda de utilidade pública deve perdurar por pouco tempo, porque nós devemos ter CDI mantendo queda, tá? E o nosso IPCA, a inflação subindo, os reajustes voltando a ser para cima. Esse é aqui o principal takeaway, né? Esse gringo da Faria Lima aqui, né? A principal alocação tática que um gráfico como esse, ano a ano, né? Me dá de insight. Não sei vocês, deixem nos comentários, pessoal, se vocês quiserem navegar pelas continhas do IPCA, tá? O relatório das continhas especificamente, eu não vou navegar aqui uma por uma, pessoal, mas os administrados basicamente significam os dois pontos ali em que o governo ainda consegue ter uma administração direta. Ele consegue baixar, subir, a depender ali das decisões políticas que ele tome. Os preços livres não, tá? Então, quando a gente olha para administrados aqui, que é a parte escura, pessoal, o azul escura foi ele aqui que deu uma contribuição legal, mas o azul claro, vamos lá, serviços é que veio acima, tá? Que veio dando uma paulada para cima e inverteu aqui a tendência, tá? Então, no azul escuro, o governo consegue, tá, manipular um pouco mais, já o azul claro, não muito. Tá? Então, por isso que a gente até tem o viés de que, sim, a inflação voltou, bacana, né? A gente tem ali um aumento. Mas lembrem que a base, tá, é fraca. Tá? A base é fraca. A gente vai ter, então, paulatinamente, minha opinião, uma estabilização do IPCA. Tá? Ainda não terminou necessariamente toda a queda,
tá? Mas uma estabilização. Por isso que de olho em utilidade pública logo, tá? Ou se não já, e de olho também em pós-fixado. Certo, pessoal? Bom, feito isso, créditos aqui pro pessoal da Genial e vocês novamente estão ali com o meu merchan na tela. Link na descrição, primeiro link, pessoal. Quem tiver aí um interesse em ter uma casa nova, uma assessoria nova, por favor. Eu agora estou diretamente envolvido neste escritório, então tenho muito prazer aqui estar divulgando para vocês e muito interesse também em estar atendendo. Certo, eu sou um analista, não sou o assessor de investimentos que é o Vitão, meu amigo, e o escritório fica em Jundiaí. Quem for aí de Jundiaí, fiquem à vontade para nos conhecer. Beleza? Link na descrição para vocês abrirem conta lá. Tá? E a nossa corretora é a Genial. Bom, Ibovespa, pessoal, fôlego. Desconto do Ibovespa, tá? Desconto do Ibovespa, quantitativamente falando, tá próximo. Começou aqui com a linha azul, né, a média de 20. Quem tiver dificuldade em entender esse indicador, tem vídeo aqui no canal. Pessoal, deixo na descrição para vocês. Se chama Market Breadth. Né? Eu quero ver todas as linhas aqui no verde, assim como foi em março. Se não for todas as linhas, pelo menos a amarela, que é de 50 também. Média azul é 20, amarela, laranja 50, média vermelha de 200. Tá? Significa que 20%, quando elas estiverem aqui no verde, e se estiverem, vai significar que 20% das ações do Ibovespa, do índice, estão no gráfico diário, apenas 20% estão acima das médias de 20 nesse momento, nas médias de 50 e de 200. Tá? Eu quero ver isso. Esse desconto voltar para a gente ter ali um belo insight quantitativo, né? Seria ali o melhor insight quantitativo, tá? Para pegar aqui o gráfico do Ibovespa, né? Para pegar mínimas. A última vez que isso aconteceu foi em março. Tá? Então quero muito ver esse tipo de cenário. Nas small caps, Trig 11, pessoal, a gente deve ter uma abertura dos juros, tá? Chegamos a comentar aqui que os juros iam abrir, então é o momento de adequação de preço. Tá? Eu que errei nas small caps durante 2 meses, eu tinha alvo final para o Trig 11, que é o ETF que eu monitoro, nessa faixa amarela. Ele passou dessa faixa amarela por 2 meses, tá? E foi para a faixa vermelha. Então você ganhou muito dinheiro. Eu, por exemplo, se fosse um alocador, ficaria olhando você ganhar dinheiro. Então errei. Tá? Agora, o meu cenário continua sendo para esse terceiro TRI, que é o trimestre, de novo, de uma readequação macroeconômica entre principalmente ativos ali de inflação. Aqui, pessoal, a small caps. Depende da small cap se dá bem, tá? Com os juros ainda sendo cortado, tá? E a inflação indo para cima, como uma TOTS, por exemplo. Tá? Empresas que têm contratos reajustados por inflação. Então, já começa a segmentar small caps de small caps. Uma Auren, por exemplo, uma ASB, se dá muito bem nesse cenário. Dívidas aí, principalmente da ASB, que tem uma dívida forte, tem uma Neo Energia, que tem uma dívida forte também. Se dá bem nesse cenário de IPCA voltando a subir e CDI sendo cortado. Então, muita atenção. Na economia real é uma notícia, na economia de aplicação financeira, o Banco Central contratou mais 50 cortes, mais 50,50 de corte. Então, assim, cuidado, tá? Algumas small caps aí sim de consumo, por exemplo, essas apanham um pouquinho, porque a curva está abrindo, dívida na ponta já começa a ficar um pouco mais estremecida e a gente tem a inflação subindo, margem sendo comprimida. Tá? Então, começa a dividir small caps de small caps. Eu dei aqui a utilidade pública como sendo a classe de ativo onde a sua small cap deve respirar bem melhor nesses agosto, segundo trimestre, segunda quinzena e também setembro. Beleza? Para small caps de maneira geral, pessoal, eu tenho aqui o 35,94 como alvo final e aí uma estabilização entre 35 e 40 para a gente esperar o terceiro trimestre ser divulgado lá em outubro. Tá? Ibovespa, que tem commodities no radar, pessoal, é o cenário verde ou o cenário amarelo, não muda, né? Os vídeos da semana passada não mudaram, deixa eu mudar aqui de gráfico. Então é o mesmo, é o mesmo conteúdo, não mudou muita coisa. A gente está prestes agora a fechar aqui o mês, né? Temos poucos pregões aí, hoje é dia 26. Então, ou você aposta que estamos no verde, um mês de queda, depois voamos, o último mês de desconto, ou você aposta que estamos no amarelo, né? Passamos aqui mais um TRI, tá? Ou mais um semestre, quem sabe um ano, infelizmente, ainda respeitando esse mercado travado, tá? O último ciclo monetário de aperto foi ali 2014, durou queda na bolsa 2 anos, tá? O último ciclo de aperto agora recente foi 2021 e já está durando 2 anos de bolsa travada. Então, se a história rimar, pessoal, você ganha mais força no verde, tá? Em acreditar que sim, vamos ter aí um mês a um trimestre máximo de estabilização de preços ainda para depois um novo 2017, 2016 ali de crescimento. Certo? Qual que é o ponto específico que eu tenho? 113.700, a mínima da semana foi 114, pessoal. Então, de 113.700 a 111.700 por preço, tá? Eu tenho muita
expectativa de estabilização de preços até o próximo trimestre. Beleza? E durante os próximos resultados corporativos, onde o lucro nesse momento ajustou o nosso preço-lucro do Ibovespa para cima, porque o lucro caiu e as ações subiram ou estão laterais, então o Ibovespa ficou mais caro pelo viés do denominador, do lucro, que caiu bastante. A gente pode ter no terceiro trimestre, com essa alta recente do petróleo, também o minério de ferro deu uma respiradinha, o oposto, né? O lucro subindo e os preços se deteriorando como estão sendo deteriorados, tirando o Petrobras, né, que não cai, como a Vale, por exemplo, que os preços estão sendo deteriorados em agosto. Agora o ponto principal do vídeo de hoje, pessoal, DXY, vamos acompanhar o DXY. Tem vídeo aqui no canal onde eu falo 10 anos de queda para o DXY, vou deixar nos cards para vocês, tá? Mas no curtíssimo prazo, esse cara tá pedindo o Ibovespa de volta para maio, tá? De volta aqui para maio, tá nas máximas nesse momento dos últimos 3 meses, onde esteve em maio, e maio tá aqui, perdão. Então tá se aproximando de maio, e eu espero que ele não venha para março, porque março o Ibovespa foi para 102, 104 mil pontos, tá? Então é um momento delicado e que é importante a gente ter uma tese definida, porque esse gráfico mostra que é um gráfico semanal, então 1, 2, 3, 4, 5, 6 semanas de alta do dólar, renda fixa americana tá trazendo grana, tá sugando liquidez de emergentes. Então eu quero dizer que o Brasil cedeu, o Ibovespa cedeu como gráfico anterior, mas não foi algo idiosincrático brasileiro. Política, economia, né, mercado, etc. Não, foi algo global, porque o dólar suga dinheiro do botão emergentes. Então a gente viu o México ceder, viu o Chile ceder, Colômbia ceder, todo mundo cedendo. Tá? Para quem está ganhando aqui é o S&P, nesse momento não mais. A assimetria nos Estados Unidos, aqui é um papo macro de novo, só que aí olhando para os Estados Unidos, está no TLT, no ETF de bonds, porque os juros abriram tanto lá que o valor de face dos bonds caíram tanto e o TLT está caindo muito. E aí nos Estados Unidos a gente tem dois viés, 2 alocações para fazer. Ou você aposta que o Fed não sobe mais juros e começa a cortar, logo a assimetria maior não está no mercado de equities, porque sempre que o início de corte de juros nunca é bom, é porque a economia está fraquejando. Tá? Então não é no mercado de ações, e sim no mercado de bonds. Tá? Você vai acreditar que o yield vai ceder e a face vai subir, o valor de face. Tá? E aí você compra bonds. Então bonds nos Estados Unidos é a assimetria maior, e a segunda assimetria, que é aquela que não é assimetria, é simplesmente valor, é renda fixa americana. Você fala assim, o Fed não vai subir mais juros, talvez a gente não tenha uma recessão e tal, mas eu tô achando que o S&P tá caro. Então vou assegurar os meus 6% ao ano, aqui 5 e tantos por cento ao ano. Tá? Então, renda fixa americana e bonds podem estar tirando dinheiro de equities do S&P, que está nas máximas históricas, que não faz muito sentido. Né? O S&P está nas máximas históricas, porque o yield está nas máximas. Então, os juros abriu e o S&P subiu. Muito louco, né? Então, a simetria, me parece, está em bonds, renda fixa e, possivelmente, pessoal, sei que nunca aposte contra a América, né? Mas no curtíssimo prazo, shortear o S&P. É onde está o risco-retorno mais agradável que eu vejo na gringa hoje. Tá? E uma quarta tese para esse DXY tá subindo, pessoal, é essa daqui. Ó, tá? É a fraqueza econômica do euro, é a diminuição de compradores da dívida americana e pelo contrário, né, de pessoas que querem dar o título que já estão possuindo em troca desse dólar. Então há uma fuga de dólar nesse momento. Simplesmente porque as pessoas estão vendendo os títulos e pegando esse dinheirinho e não reaplicando em novos títulos. Tá? Então está maturando os títulos americanos e o pessoal Japão, por exemplo, não está comprando tanto. Então há um certo desgaste nesse ponto para fortalecer o dólar e o euro está fraco. Os PMIs da Europa essa semana foi muito fraco. Então vejam que esse gráfico aqui, a fonte é o SWIFT, né, que é o grande sistema de pagamento global aí, tá certo? Que nunca foi tão grande o gap entre as transações feitas em dólar preto com as transações feitas em euro. Então o dólar está se fortalecendo. O DXY é o dólar versus o euro e o ien japonês. São as duas moedas contra o dólar com maior peso no índice dólar, que é o DXY. Então se o euro está cedendo e o ien japonês não consegue aliviar a política monetária, segurar a depreciação da moeda, mesmo o Japão crescendo 6%, tá? Nós temos aí um mês, pessoal, na minha opinião, de dólar futebol clube, que repercutiu não necessariamente no S&P como um todo, no mês inteiro, e sim em renda fixa, já está interessante, sugando dinheiro. É mais legal investir num CDI brasileiro de 13% ou num Fed Funds
num CDI norte-americano a 6%. Tá? Se você fizer pelo câmbio, você tem que multiplicar 6 por 5, por 4,80, por 4,90. Então já está tendo efeitos, minha opinião, o carry trade. Tá? As pessoas estão no juro americano hoje contra o euro, contra os emergentes também. Tá? E aqui é um gráfico que ilustra muito isso em termos de oferta e demanda na economia real. Então, transações financeiras tiveram um mega gap de alta aqui. Tá? Algo parecido ali com 2013, 14 na quebra, por exemplo. Tá? Parecido não, até mais íngreme, né? Mais sharp, né? Aqui Grécia, né? A quebradeira da Grécia, ali Europa em dificuldades. Veja como aumenta. Tá? E aqui está aumentando de novo. Né? E muito, né? Muito íngreme. Então, assim, difícil bater no dólar. Tá? Essa tese aqui, então, pessoal, é que Estados Unidos fortalecido, moeda americana fortalecida nesse momento, devido a dados econômicos e também, né, por risco, aversão a risco, vamos assim colocar. Isso bate nos emergentes, tá? Mesmo a gente não estando numa situação parecida com a da Europa, com dados já em retração, em contração, a gente ainda está em crescimento, tá? Aqui, pessoal, esse gráfico que é o mais medonho, tá, de todos, na minha opinião. Por quê? Em amarelo e laranja, mostra a inflação americana acumulada, IPCA deles de 12 meses, tá? O mesmo que a gente viu aqui no começo do vídeo. O amarelo é de 66, tá certo? A 66 a 1982. Bacana? Então o Volcker aqui, quando os Estados Unidos teve que subir muito a taxa de juros, e o Paul Volcker, que era o presidente do Fed na época, foi ali um herói hoje, porque ele combateu a inflação subindo os juros pra caramba. O que eu tenho que colocar aqui? Pessoal, nessa época os Estados Unidos tinha 30% de dívida PIB. Tá? Hoje é 100 e lá vai fumaça. Então os Estados Unidos podia, tá, ter um custo de dívida maior porque o seu PIB pagava esse custo. Hoje está em 100 e lá vai fumaça, não sei o último dado, pessoal, mas eu vou pôr acima de 100. Tá? Pra eu também não judiar o tio Sam aqui. Então acima de 100. Tá? É a dívida PIB dos Estados Unidos, bem pior que a nossa, mas eles emitem a moeda da dívida, né? Eles têm a impressora. E a história na inflação, segundo, infelizmente, eu não consegui pegar a fonte específica, pessoal, mas é um jornalista do Washington Post, tá? E eu vou trazer para vocês em algum momento, tá? Para dar créditos, porque é um gráfico sensacional. Obviamente que quem postou foi a Bloomberg, né? Mas quem descreveu e criou esse gráfico foi uma pessoa, um jornalista, tá? Acho que foi o Larry Summers, mas eu não vou ter certeza, vou trazer para vocês em algum momento. O que nós temos aqui? A história rimando, tá? Em azul agora, tá? Que é acho que o mais legal, tá certo? Em azul não, pessoal, em laranja, perdão, tá? Que é o mais legal, de 2013 a 2023. Então, em laranja, tá? Agora, colocando o correto para vocês, em laranja, 2013 a 2023. Em azul, corrigindo então minha primeira análise, é de 1966 a 82. Tá? Pessoal, vamos lá. Período de superinflação norte-americana foi na década de 70. Então, foi nesse período que eu vou dar deixar enquadrado aqui. Foi nesse período aqui a superinflação americana. Legal? Vejam como a história está rimando de 2013 até 2023 aqui. Ó. Então, esse laranja final é 2023, corrigindo minha fala. Então, se você acreditar que a história rima, nós estamos ainda não no piso da inflação americana, tem mais um pouquinho de piso, mas o que está por vir é uma mega inflação. É uma mega inflação. Quem se dá bem aqui, pessoal, é ouro, porque a economia não vai acompanhar essa superinflação. Tá? Quem se dá bem aqui é ouro somente. Mas durante esse processo ainda de queda da inflação, nós podemos ter a bolsa se dando muito bem, mas acredito, de coração, assim, vamos assim dizer, tá? Que o mercado de bonds tem tempo, sofre muito com uma superinflação dessa, caso venha acontecer na linha laranja, 2024, 2025. Tá? Ainda sofre, mas a principal assimetria vai estar nele. Tá? Você ir aos poucos se divertindo em bonds aqui. Esse momento, pessoal, durou de 77 a 81. Tá? Em algum momento entre 70 e 75, nós tivemos a crise do petróleo e tivemos recessão também. Tá? Então, Ouro Futebol Clube, durante essa subida, vai ser o mais
que vai te segurar mais, certo? Vai dar mais segurança para você, você vai estar mais protegido, que é uma superinflação sem o crescimento econômico junto. Tudo o resto cai, bonds, equities, etc. Tá? Então tudo dá oportunidade aqui. Tá? Mas se você tem um cenário diferente, que a história não vai rimar nesse pico, até porque esse é o maior medo do Powell, e a história, o Paul Volcker, tem um contexto para se explicar isso. Tá? E o contexto principal é que em algum momento, tá? Mesmo que tenhamos uma superinflação, em algum momento os Estados Unidos não tem como, tá, subir juros. Tá? Não vai ter como pagar a dívida. Então, menos o Powell quer é isso aqui. Então, ele vai fazer de tudo agora, na minha opinião, para ser hawkish, para não precisar subir esses juros. Tá? Porque a inflação, caso a história se repita, pessoal, não vai ser brincadeira. O que aconteceu aqui na década de 70 e meio, né? No começo de 70 ali? O Banco Central, antes do Volcker, tá? Cortou juros. Tá? Achou que já tinha vencido a inflação. Tá? Talvez aqui, achou que já tinha vencido a inflação. Tá? E ela voltou com tudo depois. Por isso que a história rima. Sim, rima, pessoal, mas o Powell tem estatística, tem dados históricos para não repetir o erro. Vai fazer um erro diferente. Tá? Então ele tem dados históricos que podem mitigar a história rimar nessa parte aqui de alta da década de 70. E em um segundo momento, nós temos o dado macro de dívida PIB, tá? Que não é 40%. Então o Banco Central não pode ter esse luxo de deixar a inflação correr. Tá? O principal problema do Fed é a inflação, não é crescimento econômico. Por isso que eu acho que o Fed vai ser rock durante todo 2024, porque o medo de ter um repique, quando a inflação deles achar um piso, tá? O principal gráfico que vai ser compartilhado deve ser esse daqui. Certo, pessoal? Então, acreditando que o Fed não vai cortar juros, tá? Mas vai manter o higher for longer, né? Os juros alto por mais tempo, pessoal, a gente tem a expectativa, então, de olhar para um próximo gráfico que corrobore com essa inflação um pouquinho acima da meta. Tá? Um pouquinho acima da meta, principalmente por causa do petróleo nesse curtíssimo prazo. Então aqui esse gráfico já compartilhei com vocês. Né? São os estoques de petróleo norte-americanos, já incluindo a reserva estratégica, que estão nas mínimas desde 1985. Tá? Desde 1985. Qual que é o principal insight para a gente não ter uma superinflação no mundo, pessoal? Eu acho que alimentos não vai ser problema. O Brasil está voando. Acho que São Pedro está ajudando. E a gente não deve ter no curtíssimo prazo alimentação sendo um pepino. E petróleo, qual que é o trigger, pessoal? Irã e Venezuela, de repente, serem dois grandes triggers aí de novos entrantes no mercado. Então, os Estados Unidos têm algumas cartas na manga para deixar esse petróleo estável. Agora, se o petróleo decolar, pessoal, acima de $100, esse é o cenário que provavelmente a gente vai viver, pelo menos no curto prazo. Tá? O amarelinho vai seguir o azul aqui, da inflação americana. Subindo esse azul, eu acho que o Fed não tem muito mais pontos base para subir de inflação, mas deve subir de juros, deve subir um pouquinho. Tá? E nesse momento, tá, que sobe inflação, pessoal, a gente deve ter uma super queda no mercado de equities. Tá? Você deve ter uma super queda no mercado de equities. Eu quero compartilhar esse vídeo para vocês, pessoal, para tentar colocar a gente como alocador de renda variável e renda fixa, o momento difícil que nós estamos vivendo, tá? E que o melhor ativo nesse momento aqui, pelo menos na minha opinião, começa a ser renda fixa americana e não renda variável americana. Tá? Por quê? Porque por mais que nós tenhamos uma subida na inflação, pessoal, é difícil acreditar, igual foi a década de 70, né, começa a subir, por exemplo, é difícil acreditar que o Fed vai subir por muito tempo a taxa de juros, por causa da dívida PIB. Então, mesmo num cenário de inflação, a renda fixa americana é um dos melhores trades agora, porque você vai falar assim, pô, mesmo que tenha inflação, cara, se o Fed subir, vai ficar impagável a dívida. Certo? E aí, se ficar impagável a dívida, vai imprimir dinheiro. Tá? Vai imprimir dinheiro para pagar essa dívida, imprimindo dinheiro deve gerar mais inflação ou inflação por mais tempo, sem que ele possa pagar a dívida, não vai subir os juros. Então, assim, é um momento muito difícil, tá? Para isso. A impressão de dinheiro ajuda o mercado de ações, tá?
e a não impressão de dinheiro ajuda o mercado de renda fixa, no caso, americana. Tá? Então, é um momento difícil. E aí eu vou para um próximo gráfico, pessoal, onde mostra aqui um pouco dos Estados Unidos até esse momento, mas o que isso tem a ver com o Brasil? Pessoal, muito pouco. Tá? Então, o Fed subiu juros de 2004 a 2007. Tá? O Ibovespa subiu de 2004 a 2007. Mostrando para vocês aqui. Ó. Tá? Depois, o Fed estabilizou os seus juros por muito tempo. O Ibovespa também caiu. Não teve aqui, não foi correlacionado. Depois, o Fed subiu a taxa de juros de 2015 até 2019. O Ibovespa subiu de 2015 até 2019. O Fed manteve taxa inalterada de março 20 até janeiro 22 e nós ficamos estáveis. Tá? Agora o Fed subiu pra caramba, pessoal. E a gente continua estável. Então, assim, não há correlação Fed Funds e Ibovespa, infelizmente. Por quê, pessoal? Ibovespa é banco e commodities. Tá? Banco e commodities. Então, a gente tem que olhar para preço do petróleo, preço do minério de ferro, soja não muito, tá? Porque não temos representantes na bolsa, tá? E bancão aqui. Tá? A indústria de banco brasileiro é muito idiosincrática, é muito local aqui, com bancos já consolidados. Não é igual aos Estados Unidos, tem mais de 1.000 bancos. Não, aqui tem meia dúzia. Tá? 3 gigantescos, 4 gigantescos. Agora talvez tenhamos 5 ou 6. Então ainda continua uma indústria bem consolidada, resiliente em crise, então. E commodities, pessoal, nós temos a Petrobras ganhando mercado no petróleo e a Vale, essa sim, um pouco mais perigosa, com a China crescendo menos. Então são esses os principais drivers. Não é, na minha opinião, no mercado de equities brasileiro, no Ibovespa, para ficar noiado, vamos assim dizer, com o Fed Funds. Pelo menos não tem dado estatística histórica de correlação entre taxa de juros americana e Ibovespa. E aqui eu digo por que Ibovespa? Porque Ibovespa está conectado com exportação. Então a gente vai ter que olhar muito mais para commodity e dólar. Commodity e dólar. Tá? Depois, outra correlação para vocês aqui. Tá? Dando uma aliviada nesse cenário meio tenso que eu falei para vocês. O que importa mais para o Ibovespa. O que tem mais correlação é a Selic, pessoal. Como está no gráfico para vocês aí. E aqui eu dei destaque para 2016, quando começamos a manter a Selic a 14,25, nós ficamos 6 meses mantendo ela a 14,25, tá? E mesmo assim o Ibovespa caiu. E aqui você pode falar, poxa, teve impeachment, teve política no meio. Tudo bem. Tá? Já estava aqui, ó, a Selic estável. Passou 6 meses de Selic estável, começamos a subir, marcamos fundo. Aqui eu fiz a mesma coisa no momento atual. Depois de 6 meses de agosto, estamos ali em fevereiro, fevereiro de 2023, tá? O Ibovespa não dá para dizer que marcamos fundo, porque março foi o fundo. Março foi o fundo. Mas já começamos a subir também. Então a história está rimando para o copo meio cheio que você, do cenário, pessoal, para o cenário do Ibovespa. Para esse cenário aqui, você no verde, a história está rimando um pouquinho mais para você. Ciclo monetário, não é um ciclo econômico, motivo da nossa crise, até porque economicamente a gente está voando, tá? Desde 2020 para cá a gente se beneficiou muito das condições, tá? Então não é um ciclo econômico que está fazendo o Ibovespa ficar quieto, é um ciclo monetário, e o último ciclo monetário que fez o Ibovespa ficar de boa foi 2 anos. A gente está completando 2 anos agora. Estou tentando linkar tudo isso, pessoal. Desculpem o vídeo longo, tá? Para dizer para vocês que Ibovespa não é PIB. S&P pode ser até PIB menos agora, porque está muito concentrado nas techs. Mas o Ibovespa não é PIB. Tá? O Ibovespa é um poço de petróleo, é uma super caverna enorme de minério e bancões gigantescos, tá? Que tem muito poder de barganha em cima de clientes ainda, tá? Porque o mercado está consolidado, não é competitivo o suficiente. Tá? Então a gente vai ficar de olho aqui em Selic, commodities e dólar. Selic, commodities e dólar. E nós temos a Selic favorável para o Ibovespa subir. O dólar menos favorável, bem verdade, mas ainda assim atraente. Balança comercial bem atraente, condição geopolítica bem atraente. E commodities, pessoal, vamos assim dizer, estáveis ainda. Tá? Não tivemos uma super queda em relação a 2022, por exemplo, até menos. Né? O petróleo começou a melhorar em relação ao segundo semestre do ano passado e o minério está estabilizando ali também. Beleza? Brunão, quero fugir de todo esse vídeo longo que você está gravando pra gente. Toda essa situação de inflação americana, não necessariamente
batendo no nosso mercado, tá? Porque a gente está mais conectado ali com petróleo, minério, etc. Mas tá perigoso o mercado americano. Quero fugir um pouquinho disso. Ouro. Ou, se você acredita em recessão. Porque recessão, pessoal, a gente já sabe o que acontece, cai todo mundo. Tá? Recessão apaga o cenário verde aqui. A gente está no amarelo. Recessão pode até começar a expandir, mas aí cai. Como é 2008, como é 2020, como é 2000. Tá? Recessão é quebradeira, pessoal. Tudo cai. O dólar sobe num primeiro momento, depois cai também, porque vai haver corte de juros. E o ouro é o que mais se beneficia em recessão. Beleza, pessoal? Esse é um cenário macro. Eu sei que está super complexo, né? Não sei se eu fui muito prolixo, se eu consegui colocar para vocês que, olha, small cap, acredito que caia no curtíssimo prazo, por causa da abertura de juros, porque a inflação está com base fraca, a gente vai ter esse tradezinho assimétrico aí, tá? Mas depois volta a ser uma das mais atraentes, tá? No rush natalino. Então cai entre o final de agosto e setembro, mas depois volta a ser uma das principais assimetrias. Commodities, pessoal, trade de dividendos, não é trade de expansão. Vamos estar em uma estagflação. O mundo cresce pouco, mas com preços acima. Então, commodities, trade de dividendos. Estados Unidos, renda fixa, não é renda variável, na minha opinião, a principal assimetria. Tá? Mas, se você acha que estamos na década de 70, a gente pode passar 10 anos. Né? 10 anos aqui de super inflação subindo, e aí você, no seu bonde, sofrendo. Né? Porque, em tese, juros altos, bondes não estão descontados. Eles vão sofrer um pouquinho mais. Beleza? Então, perigoso, mas o S&P está tão perigoso quanto? Com a NVIDIA tradando a 40 vezes lucro, por exemplo. Então, tentei mostrar para vocês mais ou menos aonde a alocação está, terminando com ouro, que eu acho legal, e com copo meio cheio para o Ibovespa. Se você não acredita em recessão, ouro, recessão e estagflação se dá bem. Recessão muito bem, estagflação bem. Ibovespa, estagflação. Nós não podemos ter quebradeira, pessoal. Nem de Grécia, tampouco nos Estados Unidos. Tá? E esse é o meu cenário de estagflação. Juros acima do neutro ou neutro. Vai ser uma década dos juros neutro, pessoal. Porque dívida está muito elevada dos Estados Unidos para ter juros acima do neutro. Então, a partir do momento que a inflação estabilizar, pessoal norte-americana, né, parar de ceder, a gente vai ter ali alguns meses de alta, que vai ser interessante para emergentes, porque a inflação nos Estados Unidos subindo, em um primeiro momento vai significar atividade econômica, etc. Então, exportação vai ser interessante. Tá? E aí, após esse repique de alta, pessoal, torço bastante que a inflação americana pare, e eu acredito que pare, tem gatilhos para isso, tá? Porque China crescendo menos, etc., aquela coisa toda. Parando, aí sim, tá? A gente vai ter uma década de juros neutro. Tá? E década de juros neutro, pessoal, os principais beneficiados, na minha opinião, são os emergentes. Tá? E não os países desenvolvidos, porque os emergentes estão acostumados já nesse cenário, tá? De crescimento baixo e juros altos. Os desenvolvidos não. Tá? Então acho que o dinheiro vai migrar para os emergentes, até por se beneficiarem de um cenário onde as commodities estão aquecidas, não explodindo, não é um boom, mas é um ok. Tá? Não vamos ter um 2014 de queda exagerada depois de uma década de crescimento chinês gigantesco. A gente passou uma década de crescimento se esvairindo, agora a gente entra numa década de crescimento baixo, ou quase nulo. Todo mundo crescendo mais ou menos ali interessante. E, enfim, essa é a minha tese, pessoal. Muito tempo já de vídeo, são 38 minutos. É o último vídeo longo que eu faço, prometo. Esse é o vídeo macro. Um grande abraço, tchau, tchau.